Salve, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos terminar a leitura do livro dos Números. Vamos ao capítulo 35. Os levitas no meio do povo. Na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que deem aos levitas da herança que possuem algumas cidades para eles morarem, e pastagens ao redor dessas cidades. Deem essas cidades aos levitas. Eles habitarão nessas cidades e as pastagens dos arredores servirão para os rebanhos, o gado e todos os animais deles. Ao redor das cidades dadas aos levitas, as pastagens se estenderão no raio de 1 quilômetro fora das muralhas da cidade. A partir da muralha, meçam 1 quilômetro para o leste, 1 quilômetro para o sul, 1 quilômetro para o oeste e 1 quilômetro para o norte, ficando a cidade no centro. Serão essas as pastagens das cidades dos levitas. Deem aos levitas aquelas 6 cidades de refúgio que vocês reservaram para o homicida se refugiar. Além delas, deem aos levitas mais 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com suas pastagens. Tais cidades, que pertencerão aos filhos de Israel, serão tomadas em maior número daqueles que têm mais, e em menor número daqueles que têm menos. Cada tribo cederá essas cidades aos levitas na proporção da herança que tiver recebido. A terra da vida. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando vocês atravessarem o Jordão, entrarão na terra de Canaã. Escolham cidades para servirem de refúgio ao homicida que tenha matado alguém sem querer. Tais cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto sem ter comparecido diante da comunidade para ser julgado. Escolham 6 cidades de refúgio. Deem 3 cidades do lado de cá do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão de refúgio tanto para alguém dos filhos de Israel, como para o imigrante e para aquele que vive no meio de vocês, que tenha matado alguém sem querer. Contudo, se essa pessoa feriu alguém com objetivo de ferro, e daí causou a morte, é homicida, e o homicida é réu de morte. Se alguém feriu com uma pedra capaz de causar a morte e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Se feriu com objeto de madeira capaz de causar a morte e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando o encontrar, ele o matará. Se o homicida empurrou a vítima com ódio, ou atirou contra ela alguma coisa e a matou, ou ainda, se por inimizade a golpeou de modo mortal, aquele que feriu a vítima deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando encontrar. Todavia, se empurrou a vítima sem querer, sem ódio, ou atirou contra ela alguma coisa sem intenção de atingi-la, ou se não enxergou a vítima e deixou cair sobre ela uma pedra e a matou, sem ter contra ela nenhum ódio ou intenção de causar-lhe mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, salvando o homicida da mão do vingador do sangue. A comunidade o deixará voltar para a cidade de refúgio, onde se havia asilado, e ele aí ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se havia asilado, e se o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, poderá matá-lo sem medo de represálias. Isso porque o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Só depois que o sumo sacerdote morrer, poderá voltar à terra de sua herança. São normas de direito para vocês, válidas para todas as gerações em qualquer lugar onde vocês habitarem. Em casos de homicídio, o homicida será morto através do depoimento de testemunhas. Contudo, não basta uma testemunha para levar alguém à pena de morte.
Não aceitem resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitem resgate por alguém que se refugiou numa cidade de refúgio e quer voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra, onde vocês vivem. A terra fica profanada com o sangue, e pelo sangue derramado na terra não há expiação, a não ser pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra onde vocês vivem e na qual eu habito, pois eu, Javé, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. A herança da mulher casada. Os chefes da família do clã dos filhos de Galaade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José, se apresentaram a Moisés e aos principais chefes de família dos filhos de Israel, e disseram: Javé ordenou ao meu senhor que repartisse a terra entre os filhos de Israel por sorteio. Meu senhor recebeu de Javé a ordem de dar a parte de herança de Salfaade, nosso irmão, às filhas dele. Ora, se elas se casarem com alguém da outra tribo dos filhos de Israel, a parte que pertence a elas será tirada da parte de nossos pais. Então a parte da tribo a qual elas vão pertencer ficará maior, e a parte que nos coube por sorteio ficará menor. Quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte delas passará para a parte da tribo a qual vão pertencer, e será tirada da parte da nossa tribo. Então Moisés comunicou aos filhos de Israel esta ordem de Javé. A tribo dos filhos de José tem razão. Javé ordena às filhas de Salfaade: casem-se com quem quiserem, mas sempre dentro de algum clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra. Os filhos de Israel permanecerão ligados cada um à herança de sua tribo. As filhas que tiverem alguma herança em qualquer uma das tribos dos filhos de Israel deverão casar-se com alguém de um clã da tribo de seu pai. Desse modo, os filhos de Israel conservarão cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos filhos de Israel ficará ligada com a sua herança. As filhas de Salfaade fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés. Maala, Tersa, Regla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, casaram-se com seus primos por parte de pai. Casaram-se dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José. Por isso, a herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Conclusão do livro. São essas as ordens e normas que Javé ordenou aos filhos de Israel, por meio de Moisés, na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Muito bem. Feliz e satisfeito, terminamos a leitura de mais um livro. Lá se foi o livro dos números. Se você perdeu alguma edição aí, basta procurar os vídeos anteriores aí que você vai encontrar desde o primeiro livro, do primeiro capítulo lá do livro do Gênesis até o capítulo 36 do livro dos números, e amanhã daremos início ao novo livro, que é o livro do Deuteronômio, tá bom? Vou começar o próximo vídeo falando um pouco sobre o que significa o Deuteronômio, tá? E aí, efetivamente, daremos início à leitura deste novo livro. Muito obrigado a você que já acompanhou comigo a leitura desses 4 livros, esses 4 primeiros livros, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico e os Números, tá? Já lemos aí 4 livros. Para quem nunca tinha lido a Bíblia aí, nem sequer um capítulo, já lemos bastante, mas ainda não é suficiente. Queremos ler o livro inteiro. Este livro maravilhoso aqui, que contém tudo o que a gente precisa para ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa direita, uma pessoa que conserva os valores de nosso Senhor, de nosso Deus, tá? Então eu conto com você nos próximos livros, nos próximos vídeos, e desejo a você um ótimo dia. Não se esqueça de deixar o seu like, clica aí embaixo do vídeo tem um dedinho assim, ó, uma mãozinha assim, com o dedinho em riste, né? Você clica nele e me ajuda aí a propagar esse vídeo para as outras pessoas que estão aí vagando, perdidas pelo YouTube. E comenta que eu
li contigo o livro dos números, tá? Comenta, escreve aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu li contigo o livro dos números. E a gente continua aí as nossas leituras, tá certo? Para vocês todos um grande dia, sejam muito felizes, tenham muita saúde e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau.